Este é o trabalho de conclusão de curso intitulado Prototipagem de uma turbina de baixa queda, baixo custo, da engenheira agrícola Caroline Piccolo e Miranda de Freitas. O trabalho foi defendido no dia 21/8/2020. Para maiores informações e acesso ao documento original, é só acessar o repositório da UF neste endereço. Sou a Caroline, né? E o meu TCC é a prototipagem de uma turbina de baixa queda a baixo custo. Vamos lá. Hoje no Brasil, aproximadamente 3 milhões de pessoas não estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional. Isso é um problema porque torna a energia elétrica dessas pessoas um pouco intermitente e elas não têm tanta segurança energética como a gente tem, né? Que quase não falta luz, esse tipo de coisa. Além de tudo, para abastecer essas pessoas é um pouco mais caro. Elas têm energia elétrica, mas não é uma energia elétrica de qualidade. Aqui nesse mapa, a gente pode observar a localização dos sistemas isolados do Brasil, que a maioria na Amazônia, na região norte, e em Fernando de Noronha também tem. Fernando de Noronha também é considerado um sistema isolado. Além disso, um problema também de abastecimento são as zonas rurais que estão longe dos centros de carga, assim, das cidades. Isso é um problema para a energia elétrica chegar lá. Mas, então, nós temos uma alternativa para o abastecimento pelo Sistema Interligado Nacional, que é a geração distribuída. A geração distribuída nada mais é do que você gerar a sua energia na sua casa. Como aqui a gente está vendo com painéis solares, por exemplo. Ela pode ou não estar ligada à rede, mas quando a gente fala de sistema isolado, assim, lugar isolado, ela não vai estar ligada à rede. Quando a gente pensa em geração distribuída, vem à nossa mente energia solar e energia eólica. Também é utilizado um pouquinho da hídrica e da biomassa. Só que, assim, o que vem na nossa mente de imediato é a energia solar e eólica. Só que elas têm um problema, que é a intermitência. Porque a energia solar ela só gera durante o dia e a eólica depende do vento. Mas nós temos outra alternativa, que é a energia hídrica. Ela possui o mesmo princípio das grandes hidrelétricas, a principal fonte de energia do nosso país, só que numa escala micro. O que a gente precisa para gerar energia a partir da fonte hídrica? A gente precisa, além de água, de uma queda d'água e de turbinas, basicamente. Os tipos de turbinas podem ser Francis, hélice, turbo, Pelton, Kaplan e de fluxo cruzado. Esse gráfico aqui, ele demonstra qual é a turbina necessária dependendo da altura e da vazão do local. A gente pode ver aqui que para turbinas de baixa queda, que é o caso que a gente está estudando, que é micro, não uma hidrelétrica micro, mais indicada a turbina tipo hélice ou a Kaplan. E aqui a gente pode perceber que não há muitos estudos voltados para a tecnologia que em inglês é chamada de Ultra Low Head Turbine. Em quedas de 1 a 3 metros, que é essa low head, que é o que a gente considera de baixa queda, não tem muitos estudos e o custo da energia gerada por fonte hídrica micro, ela é muito mais alto do que quando a gente pensa nas grandes hidrelétricas. Mas, e se a gente propor uma turbina de baixa queda a baixo custo, que é o que o trabalho propõe? Para isso, a gente usou modelagem computacional para chegar nos parâmetros necessários da turbina, para então a gente dimensionar um protótipo para teste em bancada hidráulica, ou seja, um teste em escala reduzida. Mas como vamos fazer isso? O primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente fez foi pegar essa equação aqui, que é uma equação mais teórica de potência, e a gente quer saber a potência. Essa equação aqui, deixa eu explicar, é potência igual à densidade específica da água vezes a gravidade, vezes a vazão, vezes a altura, vezes o rendimento. O rendimento a gente assumiu como o nosso conjunto, ele dispõe só de tubo de PVC, gerador e uma hélice de motor de polpa, que são, assim, não é uma hélice
voltada para turbina, esse tipo de coisa, a gente assumiu que o nosso chute inicial de rendimento seria 20%. Então, para descobrir a potência, a gente ficou variando de 0 a 40 litros por segundo a vazão, porque 40 litros é a média de um pequeno córrego no Brasil, segundo fontes do INEA, e variando a altura de 1 a 3 metros, que é de baixa queda. De novo, mas quais são as próximas partes, né? No modelo numérico, porque a gente precisava testar isso, ver como isso respondia, né, às nossas condições iniciais, nós utilizamos o Dual Physics, que é um software de SPH, e eu não sei se dá para ver direito, mas ele é um modelo sem malha, porque aqui tem umas partículas, que ele trabalha com partículas e é sem malha. E ele trabalha com o eixo, com a coordenada lagrangiana, não euleriana, como a gente está acostumado, e ele segue a equação de Navier-Stokes, o que significa que cada partícula ela possui as propriedades do fluido em si, e aí o modelo faz todas as operações matemáticas necessárias para atingir o valor, para fazer os cálculos. Só que esse modelo ele tem uma particularidade, porque como ele foi criado para trabalhos em astrofísica, ele não tem condições de contorno, ele não trabalha muito bem com condições de contorno. Então, o que a gente faz para colocar essas condições de contorno no nosso trabalho? No caso, as condições de contorno são o tubo e a hélice, por exemplo. Então, a gente coloca essas partículas, ao invés de estarem se movendo de acordo com o fluido e com as equações, é como se elas estivessem paradas, elas funcionam como paredes mesmo. Os dados de entrada foram um tubo que a gente desenhou de 1,5 m de altura, a hélice, que foi que a gente fez o upload de uma hélice em arquivo CAD, e a rotação de 100 RPM. Para a gente chegar nessa rotação de 100 RPM, deu um trabalhinho e eu fico pensando que nesse 1 mês e meio que a gente ficou fazendo os experimentos no modelo numérico, isso não teria sido menos trabalhoso se tivéssemos partido direto para o teste em bancada, né? Mas, voltando, aí esses foram os dados de entrada, e aqui a etapa de pós-processamento tem os dados a gente utilizou o software Paraview para poder processar esses dados e visualizar como estava funcionando o modelo. Agora, como a gente resolveu calcular a performance da turbina? Através do rendimento e da rotação específica. Para o cálculo do rendimento, a gente fez a potência, a média da potência das partículas calculada com o Dual Physics sobre a potência total, que foi a potência calculada lá no início com a fórmula da potência. E a rotação específica é essa fórmula aqui que leva em consideração a rotação angular, a vazão e a altura de queda. Tá, agora o protótipo. Como a gente fez, porque a gente quer partir de um modelo em escala real para um modelo em escala reduzida. E como a gente fez isso? Nós usamos os adimensionais. A banca, né, deve ter percebido no TCC que está tudo explicadinho com todas as fórmulas dos adimensionais e o número de Freud, para a gente conseguir garantir uma similaridade entre o modelo em escala real e o protótipo, que é em escala de bancada. E depois disso, nós dimensionamos esse protótipo em bancada e propomos uma lista de materiais. Ok, mas e aí? Quais foram os resultados que a gente obteve, né? Daquela primeira fórmula de potência, que a gente ficou variando a vazão e variando a altura de queda, a gente pode perceber que quanto maior a vazão e maior a altura de queda, maior é a potência gerada. Essa é uma relação bem clara, tanto que aqui a maior potência gerada, considerando a maior altura e a maior vazão, foi de quase 250 watts. E o conjunto avaliado, como a gente teve que escolher um conjunto para avaliar, essa daqui é o gráfico assim, de
potência teórica, vamos dizer assim, entre aspas, do nosso conjunto avaliado, que a gente está estudando mais de perto. A gente percebe que com a vazão máxima de 40 litros por segundo, atingiu-se uma potência de quase 120 watts para a altura de 1,5 metro. E aí, então, um dado de saída do modelo numérico é a vazão, e nós fizemos o teste para 90 RPM, 100 RPM, 150 RPM, 175 RPM e 200 RPM. E a gente pode perceber aqui, na média do último segundo, a média das partículas, no último segundo. Por que o último segundo? Porque é quando o modelo já está mais estabilizado. O experimento ele durou 10 segundos, como a gente pode ver aqui, só que no último segundo a gente tem certeza que esses valores estão mais estabilizados. E no último segundo, a vazão de todos eles se aproximou de 30 litros por segundo. E outro dado de saída é o momento, que é muito importante, porque se a gente multiplicar o momento pela rotação, nós vamos obter a potência. Nós vamos obter a potência. E aqui é a potência para os valores de 90, 100, 150, 70, 175 e 200 RPM. E a gente percebe aqui com a média do último segundo, pelo mesmo motivo, pelo modelo já estar mais estabilizado e tudo mais. Aqui a gente percebe que quando a gente vai aumentando a rotação angular, a potência ela aumenta, chega no máximo potência de 8,38 watts. Então a gente pegou a máxima potência, que foi de 100 RPM, foi assim que a gente chegou nos 100 RPM, e que deu 17,26 watts. Esse daqui é o que saiu no paravio. É como se fosse o tubo, com a hélice funcionando aqui, mais ou menos, só que não dá para ver porque o líquido está todo envolto na hélice, como a gente pode ver aqui no detalhe. Aqui a gente fica bem explicitado que são partículas, que esse modelo trabalha com partículas, com aquelas partículas que eu falei no início. E aqui são as partículas passando pela hélice. Ok, mas e a performance da turbina, né? Porque a gente, quando trabalha com turbina, com geração de energia, a gente está interessado em potência, em eficiência, isso são as palavras mágicas para a gente. Então, tivemos assim, a realidade não foi igual à expectativa. A nossa expectativa era de 88,33%, que é o que está na literatura, né? Um estudo de 2019, que ele fez um estudo com turbina Kaplan para uma altura de queda de 1,5 metro, que foi a mesma altura de queda que a gente usou. Ele usou experimental, ele validou os resultados dele experimentalmente e fez de forma de modelo numérico também. Ele obteve 88,33%. O nosso chute inicial, que foi de 20%, não foi, nós não conseguimos nem atingir ele, porque o rendimento da nossa turbina foi de 17%. A rotação específica foi mais delicada ainda. Por quê? Porque, segundo o REM 2006, a rotação específica para turbinas hélice e Kaplan é de 300 a 1.000 RPM. Quando a gente calculou a rotação específica do nosso modelo, deu 53,9 RPM, ou seja, bem aquém do que deveria. Então, a expectativa não foi igual à realidade. O protótipo. Tá, agora, só recapitulando, a gente já tem todos os parâmetros da turbina em escala real. Então, a gente colocou todos esses parâmetros com a vazão de 30 litros, com a potência equivalente a essa vazão de 30 litros e tudo mais, para calcular os adimensionais. Nós determinamos um diâmetro mínimo para o protótipo, ou seja, em escala reduzida, o modelo em escala reduzida, de 75 milímetros. Por que 75 milímetros? Porque é o diâmetro comercial, entendeu? Assim, foi um diâmetro comercial que a gente achou que seria mais fácil de encontrar no mercado. Colocando para fazer os cálculos, nós obtivemos
potência de 0,302 watts, altura de queda de 0,288 metros, vazão de quase 2 litros por segundo e a velocidade angular de 94,10 RPM. Observem que essa velocidade angular é quase igual à velocidade angular do modelo em escala real, que foi de 100 RPM, né? A altura de queda equivalente a 1,5 metro seria essa de 28 centímetros. Ok, dimensionamento feito, os materiais que nós sugerimos. Os materiais, além do tubo de PVC, né, de 75 milímetros de diâmetro com essa altura, tem o Arduino para fazer todas as medições, o motor para gerador, né, e o rotâmetro para fluxo para medir a vazão e a hélice de motor de polpa impressa numa impressora 3D. Então, qual é a conclusão que chegamos? Os estudos nessa área de geração de energia de formas mais alternativas, eles são muito importantes, porque a gente viu que é realmente uma necessidade, porque muitas pessoas ainda não têm acesso a uma energia de forma segura e barata, com segurança energética e barata, então são necessários mais estudos, mas o estudo que a gente fez, esse modelo especificamente, ele se mostrou insatisfatório, porque o rendimento foi muito baixo, a rotação específica obtida foi muito aquém do ideal, né? E para melhorar isso, seria interessante dar uma olhada na geometria, de repente colocar alguma calha ou algum dispositivo que faça com que a água já chegue na turbina com uma velocidade maior. E o próximo passo seria, então, partir para o modelo em bancada hidráulica, para a gente poder ver e validar esses dados, ver se esses dados estão corretos. Essas são as referências usadas na apresentação e muito obrigada.